Olá, tudo bem com vocês? Hoje vamos para mais uma aula de matemática com a professora Luísa Tereza e o tema da nossa aula é área e perímetro. Definições. Na geometria, os conceitos de área e perímetro são utilizados para determinar as medidas de algumas figuras. Então, aqui, para encontrar esses valores, é importante analisar a forma da figura. Então, de algumas figuras, retângulo, quadrado, triângulo, losango, pentágono, hexágono, trapézio, entre outros. Perímetro. Perímetro é a medida do comprimento de um contorno, ou seja, é a soma de todos os lados da figura. Para melhor compreender, veja o exemplo abaixo. Observe um campo de futebol, o perímetro dele é o seu contorno que está de vermelho. Aqui nós temos um campo de futebol e esse contorno de vermelho. Então, se esse lado mede 100 metros, esse outro lado aqui mede 70, então esse aqui também vai medir 70 e esse que está medindo 100, que é do mesmo tamanho desse aqui que está abaixo, também mede 100. Para encontrar o perímetro é só somar todos os lados. Então, 100 mais 70 mais 100 mais 70 igual a 340. Significa que se quisermos cercar esse campo, precisaríamos de 340 metros de cerca. Observação. O perímetro da figura abaixo é o contorno dela. Como não temos a medida de seus lados, para medir o seu perímetro, devemos contorná-lo com um barbante e depois esticá-lo e calcular a medida. A unidade de medida utilizada no cálculo de perímetro é a mesma unidade de medida do comprimento, metro, centímetro, quilômetro. Então, aqui para você calcular o perímetro de uma figura como esta, você pode medir com um barbante, depois esticar esse barbante e medir quanto ele vai medir, 100 metros, centímetro. Determine o perímetro da figura abaixo. Então, para você calcular o perímetro dessa figura, é só você somar a medida de todos os lados. Então, aqui a gente somou 10, mais 3, mais 2, mais 7, mais 2, mais 1, mais 3, mais 8. Somando todos os lados, a gente encontrou 36 centímetros. Então, o perímetro dessa figura é 36 centímetros. Calcule o perímetro da figura abaixo. Então, nós temos essa outra figura. Para a gente calcular o perímetro dela, a gente vai somar os lados. 10 mais 12 mais 5 mais 12. A gente não vai somar esse valor aqui porque aqui é a altura. Então, soma só os lados. A soma de todos os lados, somamos que deu 39 centímetros. Calcule o perímetro da figura plana abaixo. Então, aqui a gente tem um retângulo. Se esse lado mede 12... Esse aqui, o comprimento abaixo também vai medir 12, a altura mede 6, então a outra altura também mede 6. Perímetro é a soma de todos os lados. Então, você vai somar 12 mais 6, mais 12 mais 6. Somando tudo, ao todo dá 36 centímetros. Medida de superfície. Medir é comparar. Portanto, para medir uma superfície, devemos compará-la com outra escolhida como unidade e verificar quantas vezes essa cabe na superfície. O número de vezes que a unidade cabe na superfície é a área da superfície. Exemplo, observe a malha quadriculada abaixo, a unidade de medida foi representada pelo U. Complete a tabela com as informações solicitadas. Então, aqui a gente tem os polígonos e aqui a gente tem a medida dela. Então, aqui a unidade de medida, aqui está sendo um quadradinho. Então, a figura A, na figura A, vai caber 8 quadradinhos. Na figura B, vai caber 20. Na figura C, vai caber 16. Na figura na figura D, vai caber 8. E na figura E, vai caber 8 também. Outra unidade de medida que a gente pode usar nas malhas quadriculadas pode ser o triângulozinho. Então, aqui o triângulo equilátero vai caber 9 triângulozinhos. No losango vai caber 8 triângulozinhos. No hexágono regular, vocês contam aqui que vai dar 24. Exemplo de malha quadriculada dividida em quadros de área de 1 centímetro. Complete a tabela com a área aproximada de cada figura. Por que a área aproximada? Porque tem alguns lados aqui que são meios arredondados. Então, a figura A, vocês vão contar que vai ter aproximadamente 4 centímetros ao quadrado. A figura B vai ter aproximadamente 5. A figura C, aproximadamente 9. E a figura D, aproximadamente 7,5 centímetros ao quadrado. Medida de superfície e área. Quando falamos de área de uma figura, queremos saber qual o tamanho de sua superfície, ou seja, qual a medida bidimensional do seu interior.
Existem diferentes formas para calcular a área das figuras planas. Nesse material falaremos das formas para calcular a área do quadrado, do retângulo e do triângulo. Observe, a unidade de medida utilizada no cálculo de área é o metro quadrado, centímetro quadrado, quilômetro quadrado, por ser uma unidade de medida bidimensional. A área do retângulo. Para calcular a área de um retângulo, basta multiplicar a medida da sua base pela sua altura. Alguns livros vêm dizendo que é comprimento vezes largura ou altura. Então, a base, que é esse lado maior, vezes a altura. Então, para calcular-se a área, multiplica-se a base vezes a altura, que é a forma A, que é de área, B de base, vezes H, que é a altura. A área do quadrado. Para calcular a área de um quadrado, basta multiplicar a medida de sua base pela sua altura. Ou simplesmente fazer lado vezes lado, ou lado ao quadrado. Então, um quadrado ele tem os 4 lados iguais. Para você calcular a sua área, você faz base vezes altura, ou lado vezes lado, ou simplesmente lado ao quadrado. Você vai pegar um lado vezes o outro. Exemplo, analise os polígonos e complete a tabela. Então, aqui a gente vai ter o polígono A, que é um quadrado de lado 11. Então, 11 vezes 11 é 121. Perímetro, que é a soma de todos os lados, que dá 44. Polígono B, no polígono B a gente tem um retângulo. A base é 10 e a altura 6. Então, 6 vezes 10, 60. E o perímetro é a soma de todos os lados, que vai dar 32. No polígono C, nós temos outro quadrado de lado 8. Então, vocês vão pegar a área 8 vezes 8, que é 64. E o perímetro é a soma dos 4 lados. 4 vezes 8, 32. Na figura D, nós temos Na figura D, nós temos um retângulo. Então, um retângulo, vocês vão fazer o quê? Vocês vão multiplicar a base pela altura. Então, a base é 16, a altura é 4. Então, 16 vezes 4, que é igual a 64. E o perímetro é a soma de todos os lados. Soma 16 mais 16, 4 mais 4. Juntando tudo que vai dar 40. O polígono E, nós temos um retângulo também, onde a base é 30 e a altura é 2. Então, 30 vezes 2, 60, que é a área. E o seu perímetro soma 30 mais 32 mais 2, que dá 64, que é a soma de todos os lados. Áreas do triângulo. Para calcular a área de um triângulo, basta multiplicar a medida da sua base pela sua altura e dividir o resultado por 2. Então, a área de um triângulo, base vezes altura, dividido por 2. B vezes H, dividido por 2. Vamos lá, calcular alguns exemplos. Calcule a área de cada triângulo. Então, aqui nós temos a base é 12, a altura é 9. Então, 12 vezes 9 dá 108, dividido por 2, 54. A unidade de medida usada no exemplo é centímetro, fica centímetro A ao quadrado. No outro exemplo, nós temos que a base é 12 e a sua altura é 16. 16 vezes 12 dá 192, dividido por 2, que é 96. Mais alguns exemplos aqui, nós temos que a base é 8, a altura veio aqui, ó, 5. Então, 8 vezes 5 é 40, dividido por 2, que dá 20. No outro exemplo, nós temos a base que é 7, a altura é 6. 7 vezes 6 é 42, dividido por 2, que é 21. Então, até a próxima aula e bons estudos!